Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu. Aqui eu trago alguns nomes do empreendedorismo, trago histórias reais de projetos reais e coisas e pessoas que estão fazendo acontecer nesse mercado. Então, antes da gente começar aqui o episódio, eu vou apresentar para vocês o nosso patrocinador, que possibilita também com que esse episódio possa acontecer. E cortando aqui, nosso patrocinador, a Aidence, agência de marketing de performance especializada em fazer o seu negócio vender mais através de canais digitais, como Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads. Tudo que tem Ads no nome, é o nosso papel usar essas ferramentas da melhor forma possível, com todo o nosso know-how, para te ajudar a crescer. Se for o momento do seu negócio em colocar o canal digital como mais um canal de venda e realmente crescer o negócio, entre em contato com a gente pelo site www.aidence.io. E a gente vai aí entender melhor as suas necessidades e entender se é o momento da gente trabalhar em conjunto para o seu crescimento. E hoje eu tenho um convidado aqui mais do que especial para um assunto muito interessante do modelo de negócio que cada vez cresce mais, que é esse modelo aqui no qual a gente está inserido, que é o modelo de podcast. Trouxe aqui o Rodrigão do Zulga. Rodrigo, obrigado por aceitar o convite. Bora bater um papo aí sobre o modelo de podcast? É isso, vamos falar de podcast num podcast. Exatamente, aí é loucura, é quase... É o Inception de podcast. Exato, eu ia falar isso, é o Inception. É o Inception de podcast. É isso. Muito bom, Rodrigo. Cara, e me conta um pouco mais quem que é o Rodrigo e por que você tá sentado aí para esse tópico. O que você construiu? Rapaz, fica difícil falar quem sou eu, mediante todos os podcasts que eu assisti contigo. E aí a malta fala quem ela é, e tu fala se tá certo ou tá errado. Agora eu já não lembro o que é você. Eu vou falar aqui, não sei se vai depois falar, é interessante. Fica à vontade. Vamos lá. Eu sou o Rodrigo, pai, né, da Sara e do Noah, marido da Letícia, e um Product Developer Optimization, que eu nem sei bem o que é isso. Eu tô ali. Antes eu era Agile Coach, antes eu era programador. Quando a malta me pergunta o que eu faço, falo que eu sou engenheiro informático. Boa. Também não vou falar que sou podcaster também, que é profissão nova também, né? Não dá pra... Mas eu acho que você representa bem. E aí, pronto. Vim pra cá, pra Portugal, em 2017. Tô aí 5 anos, vou fazer 6 anos agora. Criei esse projeto do Zulga, com esse estúdio aqui, que a gente já vai falar um pouquinho, né? De como veio toda essa ideia. Mas, exato, basicamente, esse sou eu. Um cristão, né? Pai da Sara, do Noah e marido da Letícia. Muito legal, cara, muito legal. Eu gostei muito, Sara, eu tenho uma prima que chama Sara, gosto muito do nome, mas Noah adorei, cara. Adorei porque, assim, a gente sempre tem aqueles nomes que a gente cota como possíveis nomes de filho. E Noah pra mim é um deles. O problema é que Portugal é limitado a quantidade de nomes. Mas a gente depois troca uma ideia sobre isso. Mas falando aqui sobre o modelo de podcast mesmo. Então, você criou o Zulga, né? Sim. Em parceria com o Marquinhos, certo? É isso. E me conta um pouco mais por que nasceu o projeto e onde que está o projeto hoje, para o pessoal que ainda não conhece, conhecer sobre o Zulga. Boa, então o projeto ele nasce acho que em 2020, na minha cabeça. Eu assistindo muito Flow Podcast, porque eu sempre gostei do formato de entrevista, de conversa, mas com um visual. Eu gostava do vídeo. Então o podcast só áudio não me pegava muito. Eu não ouvia muito, sei lá, não conseguia me concentrar direito. E aí quando vem de repente... Eu já tinha visto algumas coisas do Joe Rogan nos Estados Unidos, uma galera conversando assim, mais tete a tete, mas eu ainda não tinha olhado mesmo a fundo como... Quando veio o Flow, e aí começa a fazer aquelas entrevistas, eles começam a conversar com a malta da política. Então eu lembro, acho que nos primeiros episódios do Flow que bombou, foi com Kim Kataguiri. Inclusive eles têm que muito agradecer ao Kim Kataguiri, porque o episódio bombou, eles viram ser um nicho que bombava, e eles começaram a trazer mais gente da política, e dali de diante foi só sucesso. Então eu comecei a ver, falei, cara, eu acho que eu sei fazer isso aí bem, porque eu sou engenheiro informático, né, programador no Brasil. Só que nos meus feedbacks de malta falando de mim, nos meus depoimentos no LinkedIn, quase que a galera esquece do meu técnico, que fala sempre das minhas soft skills. Interpessoal. Então, assim, cara, é um cara fácil de trazer pra equipa, é um cara fácil de lidar, engraçado. Às vezes tem uma época até que eu falava, não bota aqui negócio de humor, bom humor não, porque nem eu pensar que eu sou palhaço. Eu quero programar. Eu preciso da vaga, a malta tem que olhar lá, né, do RH, olhar e, pô, o cara é um bom programador. Então, eu sempre tive esse feedback, eu falei, cara, eu acho que eu sei fazer isso bem, eu gostava de conversar, sempre gostei de conversar, sempre gostei de ouvir. É até difícil estar aqui desse lado agora, porque eu gosto mais de ouvir do que falar. Então, cara, dava match.
E aí eu falei, pô, vou fazer uma cena dessa. Já tava pensando em trocar o apartamento por uma moradia. Então já na moradia eu já tava já maldando. Falei, olha, vou ter um estúdio lá, um espacinho reservado. Lá eu trabalho e faço podcast. E aí veio a ideia do podcast, só que eu falei, pô, sozinho aqui. Aí já foi um insight meu, que é sozinho aqui não faz muito sentido. Eu vou chamar um português para fazer. E aí foi na minha cabeça, vou chamar um português. E não foi nem difícil escolher, porque o Marquinho trabalhava comigo. Nem precisei olhar muito assim. Eu falei, cara, é o cara... É o maluco, é um cara vegano, psicólogo, de direita e libertário. Então, assim, ele quebra todos os paradigmas que possíveis. Mistura bizarra. Uma mistura maluca. E é um gajo que gosta de conversar, fala bem pra caramba e louco por podcast. Eu sabia que ele gostava, mas depois de começar a fazer o Zuga com ele, eu vi que ele é maluco, assim, no nível de ouvir podcast dos Estados Unidos, de ouvir podcast de um cara da Índia, de um cara da Rússia. Ele consome podcast, ele faz tudo ouvindo podcast. Então, assim, falei, cara, é esse cara que eu tenho que trazer, né, pra tocar o projeto e não errei, não. Nessa eu acertei também. Boa. Foi em cheio mesmo. E aí começamos o Zuga nesse estúdio aqui. Na verdade, a gente tem um episódio que a gente nunca lançou. Tá? Foi o primeiro. Foi lá no meu quarto, lá quando eu comprei os equipamentos, ainda não tinha estúdio feito, porque a gente começou a gravar em abril de 2021. Só que eu fui pro Brasil, fiquei 3 meses no Brasil, fiquei meio preso lá na pandemia, era pra voltar final de fevereiro, então era pra começar a tocar o projeto em março. Só que eu só consigo voltar em abril e começo o projeto em abril. Só que nesse inteirinho que eu tava no Brasil, alguém veio aqui na minha casa e montou esse estúdio. Pra não fazer obra também com criança e tal, ficou mais fácil. E, pô, a casa vazia, o cara podia fazer a obra quando ele quisesse. Teve 3 meses pra fazer a obra, finalizou o estúdio, só que antes eu já tinha comprado os equipamentos. Então a gente gravou um piloto, falando até no final de 2020, estamos aí no ano da pandemia, falando o que a gente achava que ia acontecer em 2021. E o episódio tá lá guardado, tá no YouTube, mas tá privado. Um dia, se a gente fizer muito sucesso, vai ser o momento da gente falar assim, vamos lançar esse primeiro episódio, ver como é que foi nossa primeira conversa. E foi eu e ele. Um falando do outro, meio que se apresentando e tal. Porque a gente não teve isso no Zuga. No primeiro Zuga nosso já conversa com uma pessoa, a gente já começa trocando ideia e ninguém meio que sabe quem somos nós, né? Da onde a gente veio e tal. Então esse episódio tá guardado também e em breve vai sair. Cara, muito, muito top. Eu vejo que muitas vezes a gente aqui no Contexto Empreendedor, até o podcast é sobre isso, e você brincava no início do podcast, pô, mas eu não sou empreendedor, e pra mim você é um puto empreendedor, porque você pegou, começou um projeto, fez um plano piloto ali, fez um teste, e as pessoas acham que tem que ter plano de negócio, que tem que ter, né, que tem que fazer uma receita antes de começar algo, e vocês começaram de maneira muito natural, e meio que também a junção de vocês, porque não deixa de ser uma sociedade, vocês estão aqui semanalmente, trocando ideia, evoluindo o podcast. E hoje, com o sucesso que o podcast já tem, mais de 7 mil inscritos, subscritores, quase 8 mil. Faltava 20 e poucos inscritos agora para 8 mil. Cara, brutal. E então em breve vai ter que soltar esse primeiro vídeo aí. Mas aqui, e me diz uma coisa também que eu acredito que é a dúvida de muita gente que até tem vontade de começar um podcast. E aqui a gente tá sempre falando do podcast como um modelo de negócio, que não deixa de ser. Claro. Mas você disse sobre o Flow e como o Flow te influenciou. E o Flow, ele é muito parecido com o Zuga. Aí no caso o Zuga é muito parecido com o Flow, no sentido de ter uma estrutura muito mais aberta, episódios mais longos e uma ótica de assuntos gerais. Isso foi já programado desde o começo, foi indo naturalmente. Vocês tiveram ali olha, a gente quer um podcast, igual eu, falando aqui um pouco do FOMOcast. Sim. FOMOcast nasceu na lógica de, cara, a gente vai fazer a ponte entre os mercados e falar de histórias empreendedoras que são inspiradoras nos dois mercados e mostrar como é que empreender não tem fronteiras. Então a proposta de valor é essa. No caso do Zuga, vocês tiveram uma ideia inicial, um ponto de direção, ou, cara, bora começar a bater papo aqui e ver o que rola? Eu acho que começou no início mesmo, era falar, vamos conversar. A gente quer trocar ideia, quer conversar com a malta. Só que aí, acho que foi nesse primeiro piloto, eu acho que eu falei alguma coisa assim, não, do nada, assim, eu falei mesmo, meio de improviso. A gente vai unir as culturas brasileira e portuguesa. Nossa missão é unir as culturas brasileira e portuguesa. E isso ficou. O Marquinho gostou, falou, pô, isso é top. Pô, um brasileiro e um português aqui em Portugal, malta pra caramba do Brasil pra conversar aqui, malta de Portugal. Pô, unir as culturas é uma ótima missão. Exato. E a gente começou com isso. Então esse foi o nosso norte no início. Então tinha português, tinha Portugal, tinha Brasil, a gente chamava pra conversar. E aí não tinha mesmo filtro. A gente começou conversando com um cara que manjava de Bitcoin,
falamos com uma influencer, falamos com uma pessoa especialista em vistos de imigração. E por aí foi. Jogador de futebol. Assuntos diversos. Diversos, só que aí, acho que isso pode parecer até como uma empresa. Quando você começa... Testando mercados. Vai testando mercados. A gente começou a perceber, sem querer, que o nicho de política trazia muita gente, muito mais do que a gente tinha na altura. Entendi. Então, foi um boom quando a gente trouxe primeiro um gajo chamado Gonçalo Souza, do Partido Chega, que é um partido polêmico aqui em Portugal, que a malta... Eu ouvi a malta falando quase como falava no Brasil do Bolsonaro, que não pode falar, e uma repulsa. Eu tinha curiosidade de saber por quê. Vamos chamar o cara aqui. O cara extremamente gente fina, inteligentíssimo. E quando ele veio... eu acho que nossa média era 5, 6 pessoas na live, né, assistindo, né, ao vivo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente botou umas 80, 90 pessoas na live. Eu não sabia nem que roupa que eu deveria colocar. Nem roupa pra isso. Não tinha nem roupa pra isso. Foi muita gente ao mesmo tempo. A gente, conseguia responder todas as perguntas na live, porque eram poucas pessoas perguntando. Quando tinha. A gente já fez live de ninguém perguntar nada, o chat fica vazio. E 80, 90 pessoas, eu não consegui lidar com o chat. E foi um problema bom, né? Um problema bom, exato. Mas pronto. Quando a gente viu esse boom todo, a gente falou, cara, é política, e o Marquinho é louco por política. Eu já estava gostando um pouco mais também de falar da política brasileira, das coisas que estavam acontecendo no Brasil. A gente falou, tá aqui um lugar que funciona, a galera gosta, e muita gente se inscreveu nessa altura, e a gente falou, tem público nosso aí. Então, vamos atacar um pouquinho mais isso. E aí, no decorrer do tempo, depois eu posso contar também, a gente foi nichando para outros lados. Mas no início... Acho que a primeira grande virada, assim, né, de rumo foi, peraí, a gente fala com todo mundo, mas tem que ter sempre uma política de vez em quando. Então, pelo menos uma vez no mês, 2 vezes no mês, a gente colocava alguém para falar de política. Sobre isso. Brutal. E você sente que, por exemplo, aqui numa ótica da pessoa interessada em começar um modelo de negócio desse, uma estrutura de podcast e realmente atingir um certo público, você, da sua experiência, do que você já viu do Zulga e hoje você que parceirão do FOMOcast, acompanha também a nossa dinâmica, o nosso crescimento, você sente que, na sua visão, sobre... Na hora de arrancar um projeto desse, pontos a considerar, se, por exemplo, nichar, segmentar, faz sentido ou não? Você trouxe uma ótica que para mim faz todo sentido, que é comparar com uma empresa. Vocês testaram ali produtos, entre aspas, ou mercados, por assim dizer, e perceberam o que funcionava melhor e resolveram botar energia naquilo que estava funcionando bem. Mas para aquela pessoa que está nos assistindo como dois podcasters, para mim é mais novo ainda do que você essa função, e pensando, cara, eu quero ter meu podcast, eu quero começar algo nesse sentido. Quais seriam dicas e pensamentos que você teria para essa pessoa? Cara, eu acho que nichar tem uma vantagem que, se você for especialista no assunto, feito você é especialista em marketing, você é especialista em empreendedorismo. Para tu foi muito fácil conversar. Por exemplo, eu não sei qual seria a tua reação se viesse aqui um pastor, por exemplo, para conversar com você. Se tu falar assim, não, FOMOcast é sobre tudo. Entendi. E aí vem uma conversa que você... Eu e o Marquinho, isso eu garantia pelo menos em mim. Eu também confiava no Marquinhos que qualquer pessoa, a gente tinha a capacidade de conversar bem. E não é só conversar. Conversar é uma coisa. Agora, tu conseguir tirar de uma pessoa, sei lá, às vezes uma influencer que nem era tão influencer, mas alguém recomendou pra gente, pronto, a gente não tinha convidado, trouxe essa pessoa e foi um puta papo. Aí, modéstia à parte, a gente conseguia fazer isso bem. Claro, a pessoa também sendo boa, a gente consegue levantar a bola pra ela vem cortando. Então, assim... Nichar tem essa vantagem. Se você for especialista no assunto, você não vai ter muito problema para falar. Se você for abrir para todo mundo, para mim já é um problema. Você tem que ser bom de papo, tem que saber fazer as coisas que a gente ainda não sabe fazer. Eu e o Marquinhos, às vezes a gente se atropela, às vezes a gente quer falar mais com o convidado. Cada vez mais a gente está aprendendo isso. Mas assim, é um processo. A gente vai devagarzinho, eu vou dando feedback para ele. A gente era já o coach. Então, para quem não sabe, é bem isso. Explica o que é GeoCoach. Pronto, é quase que um personal trainer de uma empresa. Okay. Então, a gente fala a gente vai nas equipas, né, nos times, e vê o que não está funcionando tão bem, e aplica algumas técnicas de coach, mas não é tão coach assim, muito mais de metodologias ágeis. Então, a gente fala de Scrum, de Kanban, de Lean, reduzir desperdício, fazer uma retrospectiva a cada 15 dias para conversar o que foi bom nessas últimas 2 semanas, o que pode ser melhorado, trabalhar com, a gente entrega um produto de um determinado tempo até determinado tempo, quais os bottlenecks, quais são os gargalos que a gente tem nesse meio, o gargalo está no QA. Então, a gente tem 5 desenvolvedores, pessoas ali codando, para uma pessoa só testar.
é óbvio que vai dar gargalo no tester. Claro. Então é uma coisa que a gente vai ajudando e tal. Mesmo um personal trainer ali para que a empresa entregue mais valor no menor tempo possível. Afinal das contas, em resumo, é isso. Então a gente, como a Geocoach, a gente tinha muitas técnicas também de facilitação, de dar feedback. Então a gente mesmo, quando acabava um podcast, a gente conversava, falava, olha, a gente errou nisso, errou naquilo. Olha esse trecho aqui, Marquinhos, eu mostrava para ele e tal. Então sempre tentando melhorar. Mas a gente já era bom conversando. Então, se você for bom conversar, se você for bom de conversa, se você na rua, você consegue tirar conversas boas de pessoas simples, de pessoas teoricamente que não têm histórias incríveis, aí eu recomendo você sentar aqui, ter um bom papo, porque vai ter público. Isso eu posso garantir. Podcast é um formato que começou há bastante tempo, muito mais no áudio, e com imagem é recente, né? Relativamente recente, tem para aí 4, 5 anos que eu me lembre. Que popularizou pelo menos. Popularizou pelo menos. E tem muita gente assistindo, cada vez mais investimentos. Spotify hoje investindo pesado na promoção do podcast, mas também no podcast em formato vídeo. Eu acho que eles fecharam um contrato com o Joe Rogan exclusivo, para ele só colocar no Spotify. Só colocar no Spotify o formato vídeo dele. Para aí, eu acho que o Marquinhos falou mais de $100 milhões com o Joe Rogan. Então, assim, eles estão investindo. Eu tô vendo o crescimento. Daqui a pouco a gente pode falar também da experiência de colocar o nosso podcast no Spotify. Crescimento absurdo de outubro para cá, assim, absurdo mesmo. Ou em vídeo ou por enquanto, só em áudio. Okay. Eu acho que a função vídeo vai ser liberada aos poucos. Não é para todos os podcasts. Para terráqueos, né? Para normais terráqueos. A galera que tem muito público já deve liberar o vídeo para agora. Pra gente deve chegar um tempinho depois. Mas assim, dicas. Se conseguir, se você for especialista num formato, nicha nesse formato, começa nesse formato, e às vezes você vai perceber que você tá à vontade para conversar com qualquer pessoa. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que, por exemplo, um Primo Rico começou assim. Eles quase que chamavam ali empreendedores, pessoas do ramo dele. Hoje ele conversa com o Rodrigo Silva, que é um teólogo cristão. Exato. Ele tem altos papos com pessoas que não são, teoricamente, ali do nicho de investimento, né? Finanças e tudo mais. O que eu vejo ele fazendo é uma ponte muito legal que eu até pretendo fazer quando trouxer pessoas de outro ramo e que poderia ser até o exemplo do nosso episódio de hoje. Tipo, igual você brincou e falou, olha, não sei se eu sou empreendedor e na minha visão você é, mas no sentido de, por exemplo, o teólogo. Eu ouvi um dos episódios com... Acho que foi História Salomão, isso aí. Provérbio, Salomão. Você tinha me falado que foi um dos mais vistos e eu fiquei curioso, eu fui ouvir, muito interessante. Gostou? E ele traz muito a ótica, ok, isso aconteceu, isso é contado nessa parte, nesse provérbio da Bíblia. E como é que isso se aplica a negócios? Também Ele faz isso muito bem, entendeu? Então, eu posso sempre, dentro da estrutura do FOMOcast, na minha opinião, trazer pessoas diversas, mas sempre tentar fazer essa ponte. Pronto. Por isso que eu brinco que eu sou a ponte. Fazer essa ponte perfeito. Com a ótica do negócio, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Então, tudo que você está falando aqui, e você já me ouviu falar isso muitas vezes, eu vou falar de novo, que é uma mentoria aqui para mim. Então, isso que você está dizendo é uma mentoria para mim nesse sentido, entendeu? Boa. Mas muito top, muito top. Eu não sei se você estava falando de alguns pontos, você disse aqui alguns pontos sobre essa pessoa que está começando. E aí eu deixo uma provocação que é, você e o Marquinhos têm uma qualidade, aí a gente costuma falar de talento, eu não gosto dessa palavra, talento assim natural. Acho que muita coisa é desenvolvida. Você pode ter uma predisposição para ser simpático, para ter uma facilidade com relações interpessoais, mas com certeza você praticou isso durante a vida. Para aquela pessoa que tem mais limitações sobre isso, qual que seria a sua recomendação assim nesse sentido? E não tem problema, já puxando agora, porque muita gente fala assim, não, todo mundo é capaz de tudo. E eu não acho, cara. Se eu quisesse jogar na NBA, eu não sou baixo, mas as minhas chances com 1,83 m são muito pequenas de realmente fazer parte. Eu teria que ser muito bom, cara, sei lá, entendeu? Tem exemplos de caras do meu tamanho que são muito... Mas entende, o meu esforço para ir... Eu não tenho naturalmente uma predisposição para jogar na NBA, por exemplo, entendeu? Aí tá tudo bem se você falar assim, olha, não, se você não souber falar, vai fazer outra coisa que não podcast. Mas qual que é a sua opinião se a pessoa não tem ainda essa facilidade, mas por acaso é apaixonado com o formato? Cara, eu acho que tem público para tudo. Boa. Tem gente, inclusive, que vai gostar de um podcast onde a malta é um pouquinho mais introvertida. O problema e eu tenho visto, eu tenho assistido alguns podcasts, que agora tem tanto podcast no Brasil, né? Agora também em Portugal, mas no Brasil principalmente. Sim. Que a malta tá fazendo podcast para falar do formato podcast. Feito a gente tá fazendo aqui hoje. É um ensaio. Só que assim, o Diogo Vilela convida o Igor,
que convida o outro gajo que faz podcast, eles fazem uma mesa redonda e perguntam quem foi o pior convidado, qual foi o melhor convidado, qual foi o desafio, não sei o quê. E eu ia chegar aí com você, hein? Pronto, então, já vamos aí. Mas assim, eu vi é uma dupla até de comediantes, eu esqueci o nome deles, que eles se juntaram, até o Bento, que fazia MTV, não sei se você conhece, o Bento que fazia MTV da época da Tata Werneck da MTV, do Marcelo Adnet, é um cara, acho que ele pode se considerar um comediante, tá fazendo um podcast com um outro cara e eles perceberam que nem todo mundo é convidado para eles. Porque eles tinham uma rede boa de contatos. Então, por exemplo, eles chamaram o Charles do Bronx, lutador de MMA. Uhum. Botou o cara para sentar. Ele falou, foi uma merda o papo, foi terrível o papo. Por quê? Porque eles não sabiam nada de MMA, não tinham essa capacidade de, mesmo não sabendo nada, puxar da pessoa. Vamos conversar alguma coisa. Não, eles são muito mais de uma comédia mais louca, de uma comédia mais brincalhona. Então, é trazer pessoas, por exemplo, um Sérgio Malandro neles, pô, era perfeito. Era um episódio épico, maluco, porque ia ficar ali numa loucura. O Charles do Bronx tá ali pra falar de MMA, pra falar de UFC, pra falar de rotina de treino, pra falar de umas coisas mais sérias. O Bento, inclusive, ele até fala, cara, eu fiz umas perguntas estúpidas pra ele, e eu vi que ele foi ficando puto, e foi ficando um clima ali. Então, assim, é muito mais, se tu não tem essa capacidade de argumentação, de comunicação, de tirar de um cara rápido, feito, pô, tô aqui falando um negócio, se eu demore pra você entra aqui também falando um negócio, a gente vai aqui trocando. Isso a gente tem. Mas se você não tem isso, tenta chamar convidados também nesse mesmo time e ver se tem público pra isso. Porque também não é todo mundo que gosta disso aqui, não. Claro. Tem gente que vai falar que a gente é muito acelerado. Ih, o cara é muito maluco. O tempo todo fala ali. Muito rápido. Fala muito rápido. Um atropela o outro, não sei o quê. Então, assim, tem público pra tudo. Agora, quanto mais nichado, você vai ter que trabalhar mais, porque provavelmente vai ter menos público. Quanto mais eu abro o meu leque, e aí, por exemplo, no Zuga, eu chamo de tudo um pouco, mais chance tem de eu acertar uma hora. Então, eu acertei com político, eu acertei com finanças, eu acertei com empreendedorismo, eu acertei com futebol. Pô, quando eu chamo jogador de futebol, agora recentemente foi uma guarda-redes do Famalicão. Pô, a galera gosta. Entendi. Porque é diferente ver a história dela e tal. Então, assim, tem coisas que a galera gosta, tem coisas que você vai ter que testar pra ver se tu tem nicho pra isso. Isso tu vai ter um limite também. Tu não vai ser um flow que vai ter 5 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Porque é muito nichado. Mas também nichado é bom, que às vezes aí já você que é o especialista em patrocínio, em vender ali uns momentos e tal, vai ter malta que vai falar, pô, meu produto é pra esse tipo de podcast. Eu ia falar sobre isso, no seguinte sentido, eu concordo com você e acho que tem uma consoante time do mercado também muito forte. Assim como vocês começaram cedo em Portugal o formato, porque 2020 para 2021 não estava tão disseminado como já está em 2023. Verdade. Então foi um time bom, a mesma lógica do Flow. E qual que é o poder da segmentação na minha visão? Que é uma brincadeira que eu sempre faço, que é muito mais fácil você ser o maior treinador de labrador albino do que ser o maior treinador de cães. Verdade. Entendeu? Então, qual que é a minha visão, por exemplo, com o posicionamento de um podcast de negócios, para falar de empreendedorismo? Minha visão é ser uma das referências em Portugal, o FOMOcast ser uma das referências em Portugal sobre o assunto, sobre empreender, sobre empreender no digital, entendeu? Que muitas vezes também é a ótica das conversas. E, ao mesmo tempo, numa ótica mais aberta, talvez eu iria competir, porque ao fim e ao cabo a gente está competindo pela atenção das pessoas, né? Sim. E a atenção está cada vez mais escassa. E a gente, querendo ou não, a gente não compete entre a gente sobre os assuntos, mas talvez a gente compete sobre o tempo que o cara dedica na semana para ouvir um podcast. Tem 3 lives ao mesmo tempo no YouTube pro cara escolher uma. Ele não vai assistir as 3. E ali tá competindo a atenção do cara. O que mais me interessa naquele momento? Ele vai clicar na que mais interessa a ele. Sim, exatamente, verdade. Por isso que eu, no meu caso, e aí é até legal que a gente até debate, né? No meu caso, não me interessa falar para todo mundo. Interessa falar para esse público específico, justamente porque também o meu objetivo é ser uma porta de entrada para o meu negócio também, que é a agência, Sim. que é o nosso patrocinador aqui principal. Então, atrair empreendedores é também atrair possíveis clientes, entendeu? Então, para mim, tem essa lógica muito de topo de funil, de comunicar para as pessoas que podem ter um interesse tanto no conteúdo quanto no produto. Hoje o produto é a agência, amanhã o produto é a agência mais alguma coisa, entendeu? Essa é a minha visão. Sim, e eu acho que, assim, tua visão pode mudar de acordo com... Tu pode começar, por exemplo, tu tá chamando uma galera que eu adoro quando tu fala que tá jogando em outro nível.
Eu tô repetindo isso pra todo mundo, tá? Eu falo pro meu irmão, eu tô vendo uma galera que tá jogando em outro nível. É muito bom esse termo. E aí, tu começa a explodir, sei lá, daqui a pouco tu fala assim, pela conversa que a gente teve no Zuga, tu deve falar inglês fluente. E tu começa a fazer conteúdo em inglês. E aí tu começa a abranger um monte de outros públicos. E de repente tu começa a falar de Portugal para uma galera de fora em inglês. Portugal tá na moda. Todo mundo quer saber de Portugal. Eu vejo vídeos em Portugal de arrendamento, de compra de habitação em inglês. Nômade digital. Nômade digital, um monte de coisa. Então assim, tu começa a arrebentar nesse sentido e começa a entrar dinheiro do Google. E aí talvez tu repense até a tua estratégia. Tu vai, não, peraí. Eu acho que eu vou começar a abrir para chamar mais gente, para conversar, porque, beleza, o início era eu chamar gente para minha agência. Só que agora tá entrando uma grana, tá entrando $50 mil por mês só de YouTube, de AdSense. Então aí tu pode, né, rever a tua estratégia, é isso, né? Mas olha, a minha visão é muito... Você deu o exemplo do Primo Rico. O Primo Rico, por que ele fala de negócios também? Porque ele se posiciona como alguém da área de finanças. E hoje ele tem muitos produtos voltados para negócios. Divulgar o produto dele, né? Então, o Equity+, que é um produto high ticket deles, que, sei lá, tipo, R$60 mil, uma imersão com eles. Caraca. E tem 100 pessoas na imersão, tipo... Entendeu? Então, não tem 100, tem tipo 50, porque eles têm um limite. Mas, tipo, eu vejo muito como... João, então o seu objetivo é só business, é só financeiro com podcast? Claro que não. Isso aqui me dá um tesão do caramba, como eles dizem aqui, me dá uma pica do caramba. Eu ouço tu falando tesão aqui, eu fico doido, porque os caras falam que tesão aqui é mais forte um pouco, E pica no Brasil nem posso dizer, vou ter que cortar essa parte no YouTube. Mas pra dizer o quê? Pra dizer que é um posicionamento forte nesse sentido, que comunica também com o meu posicionamento de marca pessoal, que também é o que eu comunico enquanto marca pessoal, porque é meu posicionamento e onde eu, entendeu? E onde eu me vejo falando, fazendo, palestrando, o que é que seja. Então, pra mim, tem esse posicionamento muito claro, mas eu percebo que no lado de vocês, o posicionamento unir os mercados. Então, vocês já fazem isso, independente se é política, se é futebol, se é não sei o quê. Então, vocês estão alinhados com a proposta de valor de vocês. Por mais que você consiga ter nichos mais amplos, você não perde o fio da meada do que é a sua proposta de valor. E a minha proposta de valor acaba por segmentar mais com quem eu falo. Mas eu concordo com você. Mas aí você trouxe um ponto interessante, que é a parte de monetização desse modelo de negócio. E eu queria saber a sua visão. Você falou dos $50 mil, assim. Como é que um podcast fatura a nível dessa... Não sei se foi o número que você já viu em algum podcast, alguma coisa do gênero, mas como é que você vê as possibilidades de monetizar um podcast? Não só monetizar pelas plataformas que ele habita, mas também outras formas de monetizar enquanto modelo de negócio e enfim, e um pouco desse exemplo aí que você deu também. Cara, os números, $50 mil mensal é pouco, falando de Flow, falando de Podpah. Essa galera, segundo eu ouço, segundo alguns já falaram, é para ir 100, 200 mil para cima por mês. Inclusive Reais, 50 mil euros. Não, dólares. Dólares porque o YouTube paga em dólar no Brasil. Porra, R$1 milhão, então. Isso é loucura, Por isso que na altura que deu lá toda a treta com o Monark no Flow, depois o Igor falou, cara, a gente perdeu ali, ficaram acho que 2 meses sem monetizar, era menos $200 mil por mês. Ele tinha montado toda uma estrutura. E depois a gente pode até conversar também, que uma das estruturas que eu queria montar aqui era o Estúdio Zuga, parecido com o Estúdio Flow. Chegamos até a conversar sobre isso. E o projeto ainda não tá Vai rolar, vai rolar. É isso. Tá rolando já aqui, ó. Já tá... o começo, é a semente, Isso. Então, assim, para monetizar inicialmente, né? O YouTube é padrão agora, né? A regra é 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. E para quem faz um podcast de 1, 2 horas, 3, 4 horas, como a gente fazia no início, essas 4.000 horas costumam ser as mais difíceis de bater do que os 1.000 inscritos. Era muito fácil. A gente bateu com, 4, 5 meses. Já tínhamos mais de 4.000 horas. Por quê? Porque a gente fazia conteúdos longos, de 2, 3 horas, e as pessoas assistiam. Muitas vezes 1, 2, 3, 4 pessoas assistindo esse conteúdo longo. 4 meses, 5 meses, a gente bateu as 4.000 horas. Só que os 1.000 inscritos não. Os 1.000 inscritos, a gente começou a aprender que cada inscrito do YouTube é muito diferente de um seguidor do Instagram. Pô, de um seguidor... No TikTok nem se fala. TikTok cai seguidor. Exato. Então, assim, a gente foi fechar 1.000 inscritos no final do ano de 2021. Então, a gente começou em abril, o primeiro episódio. A gente fechou 1.000 inscritos 31 de dezembro de 2021.
E aí sim, começa a brincadeira da gente correr atrás, porque antes a gente não tinha pensado em nada. Era um projeto mesmo à parte, que a gente queria unir as culturas, queria conversar, porque a gente gostava de conversar, gostava de podcast, e botamos o dinheiro de lado. Sabíamos que alguma hora o dinheiro poderia vir. Com 4 episódios, uma marca veio patrocinar a gente, mas muito mais no sentido de... Era uma cena de películas, então o cara, não, bota aí patrocínio. E era legal, a gente no terceiro episódio ia ter patrocinador. Então Sim. a gente colocou e no máximo era o cara fazer uma película pra gente no nosso carro e tal, nada de dinheiro, muito mais numa troca ali de favores. Uma loja também de personalizados, fez nossa caneca, fez uma camisa do Zuga, então a gente também divulgava, até o pai de um amigo nosso, então... Foi muito mais nessa camaradagem do que pensando em negócio mesmo, em business, que a gente não pensava mesmo. Inclusive, daqui a pouco eu vou até te falar que a gente demorou até a pensar. A gente tá até muito devagar e precisa até de uma ajuda mesmo de profissionais e tal. Conversar com você, conversar com a malta que tá jogando esse outro nível, é até bom pra gente. Peraí, pô. Entender como vamos ganhar dinheiro, vamos exato. vender. É a cena do vender, né? Flávio Augusto fala, meu irmão. Bora vender. Quem sabe vender tá feito na vida. Então, assim... A gente fechou 1.000 inscritos, agora a gente monetiza. Como é que funciona agora isso? A gente começou a ver que a cada 1.000 views tinha ali um custo ali, um valor associado de centavos e tudo mais. Então, assim, começou bem devagar. Então, a primeira forma de monetizar é essa, é do YouTube. Você consegue ali 1.000 inscritos, 4.000 horas, o YouTube já começa a te pagar de pouquinho em pouquinho algumas coisas. Ele começa a liberar, por exemplo, membros, que é uma coisa que a gente nunca trabalhou. A gente só fez um vídeo e falou, olha, você quer ser membro do projeto? Quer ajudar o Zuga? Se inscreve aí. A gente tem 13 pessoas pagando por mês pra gente, sem a gente ter feito nada. Assim, fizemos um vídeo. Até prometemos umas canecas e tal. As pessoas entram, eu mando mensagem para pessoas, olha, manda tua morada, não sei o quê. Não quero não. Tô só ajudando mesmo, eu quero só ajudar o projeto. Que top, então, assim, cara. Isso é muito legal, isso aí, dá um... Mas esse Seja Membro só abre depois dos 1.000. Então, é depois dos 1.000 e depois de um tempo ainda. Então, o YouTube ele vai liberando aos poucos. Entendi. Tem algumas coisas que ele só libera quando você segue alguns requisitos para ser um canal fancy lá, que cumpre as normas, que ninguém sabe que normas são essas, que é o algoritmo, mas pronto. Aí, a partir, sei lá, do terceiro mês que você está monetizado, ele vai lá e libera para você o Superchat. Então, ele vai liberando algumas coisas. E o Superchat também é muito fixe, porque tem malta que às vezes quer aparecer numa live que tá mesmo bombando. O cara vai lá e, a gente já recebeu uns 35 ou 40 dólares canadenses, assim, numa tacada só. Legal, cara. Então, assim... Num episódio, do nada. No episódio. Esse episódio, acho que rendeu 60 e poucos euros só pra gente, de Legal. Superchat e tal. Então, assim... É dessa forma, primeiro com o YouTube. Para ganhar dinheiro do YouTube, se você não for um famoso, se você não conseguir estourar teu canal muito rápido, é muito difícil. Vai demorar bastante. É um projeto a longo prazo. Então, hoje, eu posso dizer que para você que a gente deve fazer aí com nossos quase 8.000 inscritos, 60 euros mês. Juntando já com os membros. Já juntando com o Superchat, não é só AdSense, não. Se tirasse o Superchat, tirasse os membros, era para ir 30 euros por mês. Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante do YouTube? Que diferente das outras redes sociais, o YouTube nem pode ser considerado apenas uma rede social, ele tem... o conteúdo é reciclável, então tá lá para sempre, cara. Verdade. Então, é muito mais um jogo a longo prazo, é muito mais trabalhoso, mas é um ativo seu. Ele tá constantemente trazendo acessos, trazendo views, trazendo o que é que seja, enquanto no Instagram a gente posta um corte e amanhã já ninguém vê. Dura 24 horas, o Instagram não entrega mais. Então, hoje também a minha pergunta... nesse momento aqui, puxando o gancho do que você disse sobre as formas de monetizar e como vocês fazem na prática, o que você acredita, assim, que também para essa pessoa que está iniciando ou que pensa em iniciar, que seria o foco a nível de plataforma e a nível dessas formas de monetizar, ou se ela deveria, olha, nem conta com isso, porque eu vou dar o meu depoimento. Eu penso assim, aqui para mim é um treino, é uma mentoria, como eu disse. Tá com pessoas de outro nível que realmente estão mandando bem, que são disruptivas e que trazem muito valor em forma de conteúdo. Eu tento também, como eles dizem aqui, adicionar meus 5 cêntimos e aprender bastante e poder contribuir com quem tá na jornada onde eu já estive. E ponto. Eventualmente, quando monetizar, eventualmente, quando tiver mais patrocínio, top. Mas não é meu objetivo atual. Super longo prazo. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, eu acho que
pra malta que não tem uma bagagem nas costas do tipo, sei lá, alguém famoso, que sabe que vai ter um apelo, tipo, vai trazer muito, por exemplo, eu fechasse aqui com, sei lá, com um comediante famoso de Portugal, um podcast sobre comédia com ele. Ele viesse aqui, eu sabia que ali já era pra começar a contar em alguns meses, talvez semanas, com 1.000 inscritos, com 4.000 horas assistidas, já começar a pensar ali num valor do YouTube. Se você for começar do zero, principalmente aqui em Portugal, onde aí já fazendo a ponte, Sim. né? Portugal-Brasil, aqui para uma coisa viralizar, ela viraliza, só que nos números de Portugal. Viralizar aqui em Portugal, você tem 10.000 views no teu vídeo, putz grila. 10.000 no Brasil, né? Você tá ali, tá no baixo. Tá no baixo. Isso é uma pergunta que eu ia fazer pra você também, que é essa diferença na sua visão entre um formato aqui em Portugal, na Europa em geral, se for a experiência de também exemplos de outro país aqui, e do Brasil. E você já trouxe aí um input nesse sentido, né? O Brasil como é gigante, Sim. muito mais escalável. Cara, tem um exemplo assim claro que é o nosso maior vídeo, né? O vídeo com maior visualização nossa é um vídeo que viralizou no Brasil. Eu tenho hoje um vídeo com 120.000 visualizações, que é um corte de um episódio com um empresário de Braga, que ele fala que se ele tivesse 10 soldadores para contratar hoje, ele contratava hoje. E aí tá lá no corte. Se tiver 10 soldadores, eu contrato os 10 hoje. Que foi na verdade, foi um amigo dele que falou para ele: tá faltando soldador aqui, eu preciso de soldador, traz gente do Brasil. E aí no corte ele fala, cara, ele falou para mim, se tiver 10, eu contrato os 10. E a gente colocou isso na thumb, 120.000 visualizações. Só esse vídeo, até hoje, aí que tu falou da cena do rende até hoje. Até hoje cai view, até hoje cai dinheiro, né? Cai cêntimos ali, vai caindo cêntimos. Só esse vídeo pra gente rendeu 180 euros. Rendeu pra gente, eu falei que a gente tem quase 8.000 inscritos. Só esse vídeo trouxe pra gente 3.200 inscritos. Quase metade. É muita loucura como é que o YouTube funciona. E aí, Brasil. Aí eu inclusive, fui olhar o que eu tinha. Isso fui eu, numa tarde, na casa de uns amigos em Braga. O pessoal tava fazendo almoço, eu sentei e falei, pô, vou fazer esse vídeo aqui, essa parte dele é legal. Fiz um thumbzinho lá, que eu sou muito ruim de arte, fiz um thumbzinho lá horroroso. Coloquei lá a frase eu acho que era boa, foi boa. Trabalhou bem na copy. Exato. Consciente ou inconscientemente, trabalhou bem a copy. O copy foi bom. Sim. E aí, postei assim, sem nem pensar em nada. Quando eu postei, engraçado, 1, 2 semanas o vídeo normal ali, com as views dele e tal, até era o melhor vídeo meu, né, de corte, né, não era, eu tenho 2 formatos, né, basicamente no meu canal, são as lives e são os vídeos, né, e aí, pronto, live, o vídeo normalmente é corte, quando não é uma sketch, depois eu posso falar também que a gente faz uma sketch, faz uma cena de humor e tal. Eu já vi, muito engraçado. Então, assim, então no meu vídeo ele era o que tinha melhor performance. O YouTube faz um top 10 ali dos últimos 28 dias, então ele diz qual é teu top 1, top 2, e aí era o melhor. Só que, pô, nem de perto dava pra saber que ele ia explodir. E é de repente. De repente, eu começo a receber um monte de notificação de comentários. Meu Deus. E aí começa a gente, porque eu sempre coloquei meu WhatsApp na descrição dos vídeos. E começa meu WhatsApp também a receber, cara, eu sou soldador, do Brasil todo. Malta do Brasil todo, até hoje. Até hoje tem soldador te procurando. Até hoje eu recebo TIG, MIG, negócio de solda. Eu sou TIG, eu sou MIG, cara, como é que eu faço? Qual é o contato daquele teu amigo Jackson, que é o cara que fala? Eu vou e boto, toma aí, Jackson. Ele até hoje recebe. Imagina, se eu recebo, no vídeo lá tá a descrição do Instagram dele. Então ele fala, Rodrigo, até hoje eu recebo muito. Ele chegou a fazer um grupo à parte, só pra colocar a galera, e fechou uma formação com uma galera de solda. Irmão, negócio bombou. Pra ele rendeu muito, pra gente rendeu view pra caramba também, rendeu inscrito pra caramba. Então a gente, desses 3.200 que eu te falei que veio muita gente do Brasil. E assim, ó, do Brasil é assim, pô, 23.000 de Portugal assim, não existe isso. Não tem, a gente tem vídeos que, teoricamente, fizeram sucesso aqui em Portugal, mas, pô, nem de perto tem essas views, entendeu? 3.000 views, 4.000 views já é um vídeo. E tu vai olhar outros YouTubers, é mais ou menos nesse sentido. Então, viralizar aqui em Portugal é muito mais difícil. E aí, voltando, para a cena do YouTube, então, aqui é muito mais difícil monetizar.
por conta das views, é mais escasso. Então aqui, se tu conseguir um patrocínio, uma parceria, eu vou dar o exemplo. Eu aqui aluguei o estúdio ano passado para um podcast chamado Toalha Quente, que é de um amigo meu aqui de Famalicão, que tem uma barbearia, fez com outro barbeiro também, gente finíssima, que era de Guimarães, fizeram Toalha Quente, que a ideia era conversar também com todo mundo, mas um pouquinho focado na cena, na vida dos barbeiros e tal. Sim. O Gajo, primeiro dia de podcast, veio aqui com uma caixinha de hambúrguer, com um vinho, e eu acho que tinha também um presente para o convidado, tudo patrocinador. Mas por quê? O amigo meu, Guilherme, gente finíssima, é vendedor. Ele, antes de começar o projeto, ele falou com os amigos dele da Redondeza, já conseguiu uma hamburgueria, uma cena de sushi, ou seja, numa semana ele vinha com hambúrguer, na outra semana ele vinha com sushi. Meu Deus. E sempre com um vinho. E aí, é até um site até legal que vende vinhos aqui, esqueci o nome do site. E aí, ele trazia o vinho, oferecia pro convidado e falava na hora, essa daqui é tal, entra aí no site. Eu lá, o produtor, abre aí o site do E eles fulano. ainda têm um podcast. Aí o que aconteceu? O cara de Guimarães teve que voltar pro Brasil. Teve uma cena familiar, voltou pro Brasil. Ele deu um pause e agora tá montando o podcast dele. Eu tô ajudando ele lá a montar o podcast dele na barbearia. Ele alugou uma barbearia maior, tem uma salinha. Lá. Já montou o estúdio lá. Assim, já era pra ter começado. Eu até já dei um esporro nele que ele tá enrolando. Então, assim... Mas é foda. Ele começou antes de ter o podcast, ele já tinha patrocinador. Como? Vendendo a ideia. Ele foi falar com os caras. Eu falei com ele, como é que nego te deu essa moral toda de... Porque também depende muito da visualização. Se ele ainda não tem, ele é tipo uma promessa de compra e venda. É uma promessa, exatamente. Ele falou, o cara falou que acredita em mim, acredita no projeto, e a hora que bombar, tamo junto no início. Não tá bombando no início, eu tô contigo, certo? Certo. Boa. Tamo junto também depois, hein? É isso. É mesmo na brodagem. Então, assim... Se tem uma coisa que o pessoal tá vendo que tá crescendo é podcast. Então, eu não acho que pra alguém que tá começando agora, vender uma promessa de que um podcast vai dar certo também não é nada sobrenatural, visto os podcasts. Então, é só ver, né? Olha o flow. Tudo bem, é outro nível. Mas, tem que começar de algum lugar. Acredita em mim ou não acredita? Vambora nessa ou não vamos? E muitas vezes no podcast também, aqui também já dando uma dica pra malta. Você faz um corte, então assim, sei lá, eu tenho aqui, meu tio tem uma floricultura. Tio, me ajuda aí, sei lá, me dá uma merreca, ou então me dá flores aí por mês, ou então faz alguma coisa comigo e eu te divulgo lá. Aí o cara pode pensar, mas tu me divulga sem... tu vai começando agora o canal, não tem view nenhuma, não tem nada. Mas só um videozinho falando da floricultura, mostrando para outra pessoa e, sei lá, divulgando no Instagram, só um cortezinho disso, pro cara da floricultura talvez já vai, né? Esse aqui é poderoso, porque, e tu sabe muito bem disso, o que tu fala aqui em 10, 20, 30 segundos vira um corte no Instagram que pode claro bombar a qualquer momento. E impactar várias pessoas. Impactar várias pessoas no Instagram e no TikTok. Então, assim, às vezes um comercial desse, de eu falar da floricultura do meu tio, eu corto aí 1 minutinho e jogo no Instagram, no TikTok, que tem muito mais propensão para viralizar do que o YouTube. Então, assim, aqui já dando a dica para malta. Às vezes, para vender isso, fala, cara, eu faço uns pequenos cortes do que eu tô falando do teu produto no meu podcast e marco aqui no meu Instagram, coloco você como colaborador. No ruim, tu tem um videozinho num podcast falando do teu negócio. Quantas views tem esse podcast? O nego não quer saber, ele quer ver o vídeo. Olha, esse cara aqui, a floricultura tá aparecendo no podcast X, Y, Z. Legal e tal. Já é uma coisa importante. Então, aqui também já fica uma dica de fechar isso, que é muito mais rápido, né? Assim, dá pra tu ter patrocinador no primeiro episódio. E mesmo que você já tenha mais episódios, agora você tá me trazendo um insight no sentido de efetivamente correr de forma mais agressiva atrás dos patrocinadores, de mais patrocinadores, que era algo que eu tinha deixado mais pra frente, porque a gente, na lógica dos anúncios, é quase como se fosse pagar por impressões. Impressões é a quantidade de pessoas que você imprime um anúncio na frente, que aparece o anúncio na frente. Então, se aqui eu falo de uma empresa e eu tenho um episódio, o último episódio que a gente subiu com a Maria teve quase 800 views até agora. Então, entendeu? São 800 pessoas vendo. Exatamente. 800 pessoas com interesse específico daquilo. Entendeu? Então pode ser muito relevante para uma empresa. É o que a gente falou, a gente está na era da atenção. Então, quanto mais a gente
As empresas querem monetizar em cima da atenção, querem aparecer para o público-alvo delas. Então, faz todo sentido o que você trouxe aqui. E gostei até dessa proatividade no sentido, no exemplo que você deu, do cara já começar com a promessa de visualização. É tipo, isso? cara, a gente vai crescer, bora junto. É lógico que vai ser... É igual, não sei se você ouviu falar desse termo, quando, principalmente, aqueles herdeiros, na hora que vai abrir empresa, eles falam assim, como é que você capitalizou a family friendly? Entendeu? Família e amigos. Sim. Que começaram a investir na ideia dele. E é basicamente isso. Não necessariamente você precisa dos patrocinadores que você já visa lá na frente, mas você começar ali pequeno, com empresas parceiras, pode fazer todo sentido que tenha a ver com o seu nicho. Isso é brutal. E você tem essa mesma visão daqui pra frente pro Zuga, né? Aí pronto, eu tinha que ter sido essa visão um pouco mais cedo. Mas eu acho também que a gente deu tempo ao tempo. Claro. A gente fez com calma, a gente não precisava de dinheiro, nem eu, nem o Marco, não era o projeto que ia salvar nossas vidas e tudo mais, era uma coisa mesmo à parte. E foi legal porque pessoas começaram a vir pra gente e pedir eu quero patrocinar o projeto de vocês. E aí a gente falou com as pessoas, né, que patrocinavam a gente naquela camaradagem. Pô, obrigado, mas tem gente aqui mais a sério vindo. Aí a galera falou, não, abrir espaço para essas pessoas. Exatamente. Então a malta falou, não, tranquilo, de boa, sigam assim. E a gente foi e começou a experimentar, ter patrocínios. E, cara, já fala que antes de tu perguntar, foi um desafio precificar. Eu tive que fazer uma pesquisa, tive que ver... Porque não vou... Como é que eu vou precificar como, sei lá, um primo rico que nem tem, acho que patrocínio é só dele. Mas, por exemplo, um Flow. Como é que eu vou precificar com Podpah? Os caras hoje estão em outro nível. Eles têm pessoas que cuidam disso. Tem a cena do YouTube, o alcance deles, a cena das impressões e tudo mais. Eles têm tudo isso. A gente tem os números do Analytics do YouTube e tem nossa fé que o projeto vai dar certo. Acho que a fé é difícil de vender, né? Eu tenho Analytics do YouTube e eu tenho a nossa fé. Foi brutal. Eu esperava que você ia falar outra ferramenta, mas a fé é uma ferramenta muito forte. Então eu compreendo totalmente o que você quis dizer. E, cara, eu acho, Rodrigo, que a gente caminha para uma era das empresas de conteúdo, onde duas coisas realmente precisam estar presentes numa empresa. Essa parte do conteúdo e a parte da educação. No sentido que cada vez mais modelos de negócio optam por investir nessas duas áreas dentro da própria estrutura. Então a gente tá falando muitas vezes do exemplo do Primo Rico, mas é uma empresa de educação. Entendeu? Eles têm infoprodutos lá dentro, eles têm formações, eles têm agora MBA validado pelo MEC e o Escambau e começaram tudo pela lógica de fazer conteúdo para captar a atenção de um público específico. Então, isso é muito forte. E você até brincou aqui do Studio Flow e tudo que pode fazer sentido dentro da estrutura do que o Zuga vai construir, mas se a gente fosse falar numa ótica bem sonhadora e trazendo a fé como também uma consoante importante, o que você imagina que é uma estrutura de podcast que você fala assim, caramba, alcançamos um nível que nem eu esperava? Cara, eu primeiro assim, eu separo em duas vertentes. A primeira vertente é o canal Zuga TV, que começou como Zuga Podcast. Ok. E eu, com 3 meses, falei com o Marquinhos, vamos trocar para Zuga TV. Porque eu consigo colocar mais coisas aqui do que um podcast. E a gente começou com as sketches. Tem o Zuga News, que era notícias semanais, o que estava rolando. Era o Zuga Culture, que era legal, que a gente trouxe uma historiadora, que a gente trouxe no Zuga Podcast. Foi muito top. A gente começou a fazer episódios semanais ou mensais com ela. A gente falou da história do euro, das notas do euro, dos desenhos. A gente falou dos caretos de Podência, não sei se você conhece aqui em Portugal. É um lugar específico aqui, acho que é Podência até o nome do lugar, o interior, que tem um carnaval que a galera se veste de uma forma bem bizarra e tal, e tem uma brincadeira. E tem toda uma história por trás. Então a gente fez vários episódios. Por quê? Porque o conglomerado era Zuga TV. Era quase que uma televisão, um canal de TV no YouTube, com várias outras coisas. Então, o Zuga TV eu separo para uma vertente e o Estúdio Zuga para outra. Por quê? Porque o Zuga TV tá com o Marquinho. Aqui sou eu e ele. O Estúdio Zuga, a princípio, tô eu correndo sozinho aqui. Na verdade, minha esposa me ajuda pra caramba. Então, a gente tá correndo aqui para, de fato, montar uma estrutura que é muito parecida com a ideia que o Flow tinha. Inclusive, eu conversei com você antes de começar o FOMOcast, que era uma ideia que eu tinha, só não tenho tempo para aplicar agora e pronto. Seguimos assim, daqui a pouco a gente pensa em alguma coisa que era, de alguma forma,
fomentar aqui podcast, facilitar a inserção de podcast, dado a força que a gente tem hoje no Zuga, que não é tanta, mas eu acredito que com mais tempo a gente vai ter mais força. Então, para levantar um FOMOcast rápido, seria muito mais fácil. Para levantar um outro podcast que vem aqui, um Toalha Quente, quer fazer parte do Estúdio Zuga, vem para cá também para o Estúdio Zuga, pronto. Aqui a gente faz algum tipo de parceria que valha para os dois lados. E, cara, eu te levanto aqui, eu te propulsiono aqui a subir muito mais rápido. Eu falo no Zuga Podcast do FOMOcast, entendeu? Boa. Malta, se inscrevam aí, façam um episódio contigo e passo a live nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, tem várias formas da gente conseguir fazer essa parceria. E no final das contas, era sair aqui da minha garagem e ir para um lugar maior e, cara, ter vários podcasts acontecendo ao mesmo tempo, estruturas para a malta fazer um podcast de 1 hora, fazer um podcast de 30 minutos, fazer um podcast só de áudio, entendeu? Só que ter toda a expertise que eu venho aprendendo nesses quase 3 anos, né? Quase 2 anos, 2021, isso, quase 2 anos, de o que é melhor fazer com... é melhor fazer aqui no Spotify, é melhor colocar na Apple Podcast. Não, num lugar só você consegue mandar para todo mundo. O que é legal? É a cena do corte, é ter um canal à parte ou tá dentro do Zuga TV? Não, é Zuga Cortes do Zuga. Então, assim, tudo isso a gente vai aprendendo andando, né? Com carro em movimento, eu vou trocando roda, eu vou trocando vidro e tal. Tô falando que você é empreendedor, cara. Sim, mas assim, sim. E aí depois, tendo isso mais fácil, cara, eu chamo você e falo, olha, isso aqui é a estrutura, esse processo é esse aqui, fica à vontade, vamos ser parceiro, eu te ajudo aqui, tu me ajuda ali, e vambora. Pumba, tu vem e pum. Top. Foi o que ele fez, o Flow com o Venom Podcast, que são as 2 meninas que fazem lá. Na época com o Arthur Petri também, ele propulsionou o Arthur Petri. Tem o Flow Sport Clube, que é o Igor com... Tem o de Gamer também, não tem? Tem o de Gamer também, exatamente, já conhece, tá vendo? Então, Sim. assim, todo o ecossistema do Estúdios Flow era o que eu queria fazer, mas eu ainda trabalho, né? Tenho 2 filhos, tenho igreja. Complexo. Então, assim, não dá agora. Mas se vem alguém para investir e fala assim, Rodrigão, uma empresa grande, sei lá, uma Prozis da vida, chega aqui e fala, toma aí 500 mil, 200 mil, sei lá, esse valor aqui para investir. Para tu investir, meu irmão, tira teu salário, aí pronto, é o mesmo investimento, né? Que acho que funciona como investimento. Vem aí e fala, ó, pra tu trabalhar aí 2, 3 anos, porra, aí, meu irmão, é pular de cabeça, de corpo inteiro, porque na minha cabeça tá claro. Não vai ser do jeito que eu acho que vai ser. Você, como empreendedor, sabe. Não foi a Agency não é do jeito que você achava que ia ser no passado. Na prática, a teoria é outra. Mas muitas vezes melhor até. Pronto. Aí, isso eu não sei. Isso eu tenho que aprender contigo, entendeu? Sim, mas eu acredito que a sua visão de negócios, por mais que não seja a sua área de domínio, está muito bem estruturada nesse sentido. Porque é mais ou menos o que... Você está fazendo uma coisa que eu acho muito importante quando qualquer um vai começar um negócio, que é olhar para quem já está fazendo, para quem está jogando em alto nível dentro do que você quer construir. Isso te dá muitas respostas. E você acabou de fazer isso, e você vem fazendo isso já há algum tempo, e a gente até brinca entre aspas, a gente usa a expressão modelar para isso, que não é copiar, é modelar os outros, claro. Entender o que eles estão fazendo, as melhores práticas, e trazer para o seu contexto e transcrever no seu contexto. Porque, igual você disse, Portugal, para podcast, é um mercado diferente do que Brasil para um podcast. Verdade. Só que Portugal para o podcast, público do brasileiro que se interessa pelo país Portugal, que no caso é um pouco da proposta de valor, já passa a ser um público com um tamanho muito diferente. Exatamente. E aí a gente começa a entrar num momento, cara, esse é surreal, que é tu ter pessoas vindo falar com a gente diretamente, que começaram podcast por causa do Zuga. Isso é outro nível, assim, é tu chegar mesmo... Muito então, legal. assim, eu tô em fases avançadas numa determinada estrada, outras eu tô muito recuada. Então, se a gente for falar de patrocínio de grana, eu tô lá no começo. Não tô rentabilizando, não tô fazendo 20k ano e tudo mais, não sou nenhuma empresa ainda mesmo para justificar, né, abrir CNPJ, né, abrir aqui a cena de empresa aqui em Portugal, mas em outros eu tô sendo referência para uma galera, e tem gente falando que, cara, como faltava um podcast desse em Portugal, porra, esse conteúdo é preciso, isso faz bem para a sociedade. Então agora a gente tá equalizando, até tô fazendo aqui um raciocínio agora, viu? Nunca tinha pensado nisso não. Não, até top, bom, é isso mesmo. Porque a gente agora tá equalizando a gente tá muito à frente em algumas coisas, só que, tem que chegar também em outras. E aí a gente, sem querer,
Esse ano a gente falou, cara, vamos começar a organizar porque tá bagunçado. Fazer uma reunião semanal. A gente não fazia reunião semanal, era tudo no improviso, na doideira, vambora. Estamos fazendo a reunião semanal. Vamos botar agora uma pauta, né? Pô, a gente já é o coach. Teoricamente, a gente sabe fazer isso. Só que, pô, na loucura, né? Era um projeto à parte. Tava como se fosse um hobby. Exatamente. E agora tá virando um negócio. Exatamente, isso. Tava como se fosse um hobby. Agora, peraí, tá tomando muito meu tempo. O Alexandre tá com tempo com a minha família. O Marquinho demora 1h e 20 para chegar aqui. É tempo que ele fica longe da esposa dele. A gente foi para Lisboa agora, depois que eu vou contar isso também, essa peripécia. Fez uma parceria e gravou no estúdio lá. Foram 3 dias gravando 2 episódios por dia. Foi extremamente cansativo. Coisa que a gente não faz mais. Então, assim, tá tomando forma muito mais de trabalho do que de hobby. E fiz, porque a cena do trabalho com que você gosta, né? Nem parece que é trabalho. Isso não parece trabalho. Mas cansa. Claro que sim. Mas toma tempo. E aí, a gente começou a pensar, peraí, estamos com quase 10 mil inscritos, a gente vai chegar a 10 mil inscritos esse ano. Spotify bombando de 112, 115 seguidores em outubro. Estamos com quase 500 agora, em 3 meses. Porque a gente não investia no Spotify. Eu não acreditava no Spotify. O Marquinhos na minha cabeça. Aqui, rapaz, os portugueses gostam de Spotify. Tá bom, daqui a pouco eu coloco. Aí depois eu ficava 2 meses sem colocar, botava 3 episódios. Entendi. Aí o Marquinhos, cara, coloca lá no Spotify, não sei o que, pronto. Falei, quando eu voltei do Brasil, agora... Começou a colocar. Comecei a colocar. Pô, a curva tá assim, o gráfico tá assim do Spotify. Crescendo assim, porque eu fui entender que a malta aqui adora Spotify. Cara, e dá pra ouvir offline. Exatamente. No YouTube você gasta os dados pra ouvir. Então, se eu tô andando na rua e não sei o que, eu vou baixar o episódio. Nisso, vou baixar o episódio em casa, que é o que eu faço. Baixo o episódio. E eu tenho 4G infinito, só que sou furreta, como eles dizem. Então, eu baixo antes e depois vou caminhar, correr o que é que seja, ou pro treino, e já tenho o episódio baixado. Então, faz muito sentido. Cara, esse foi um insight que eu tive, que eu trabalhava muito com a minha personalidade. Então... Pô, eu não gosto de Spotify, é chato e tal, a galera também não vai gostar. Ah, isso é um erro crasso do empreendedor. Exatamente. Pô, moldando as coisas na minha visão. Forma de ver. E aí o Marquinhos ainda falava, ainda tem uma dupla pra falar comigo, cara, eu comecei a botar no Spotify o que tem... Ontem a gente fez uma live, veio um gajo e comentou, pô, que horas é... No Instagram, que horas é a live de vocês? Ah, é 8 horas da noite. Cara, finalmente eu vou conseguir assistir uma live, porque eu assisti já todos de vocês no Spotify. Pô, e todos só de podcast. A gente tem os Zuga Talks, que são conversas recorrentes com o mesmo convidado. Então a gente não conta, mas só de podcast a gente tem 77. Caramba. 77 vezes pelo menos 1h30, 2 horas. Os que não tiveram 5 horas, 4 horas e meia. Então, assim, o gajo assistiu tudo e queria assistir a live. Só que ele vem da onde? Do Spotify. Exatamente. Ele é nosso inscrito assíduo do Spotify. Então, eu comecei a ver o poder do Spotify, o quanto a gente tinha de inscrito, e aí eu e Marquinhos falou, cara, a gente tá aqui com uma condição de pedir para as pessoas, vender o nosso patrocínio para as pessoas com moral. Coisa que eu não queria fazer antes, por exemplo, eu no início, esse negócio de... Eu tô dando a dica aqui, não, vai lá na floricultura do teu tio e venda a promessa. Eu não queria fazer isso. Porque pra mim era um hobby no início, era uma coisa... Eu vou ficar vendendo, tá doido? Calma. Sim. Mas talvez, se eu voltasse no tempo, eu tivesse vendido no início, começar... Igual esse meu amigo do Toalha Quente começou já com patrocínio aqui, dando vinho, não sei o quê. Então, assim, eu acho que dá pra começar a rentabilizar agora, de verdade mesmo, porque a gente está com uma moral muito boa. Também queria ir no mercado e apresentar dados e números para Malta. Pô, caramba, olha que eu cresci. Pô, a gente cresceu 7 vezes ano passado. A gente começou o ano com 1.000 inscritos. Eu falei 31 de dezembro, a gente terminou o ano com 7 mil. Crescemos 6 vezes mais. Então, assim, já estamos aí... Né? Tá caminhando bem. Se a gente crescer 6 vezes mais esse ano, a gente vai para quase 50 mil. Eu acho difícil, né? Pelo mercado. Mas faz sentido. E uma coisa que você disse que é muito importante, até ilustrar para você, tem um conceito dentro da avaliação de uma empresa, ainda mais hoje em dia, que eles visualizam, verificam dentro de uma estrutura, na hora de dimensionar um valuation, um item que chama... É um conceito do marqueteiro americano, que ele criou, esqueci o nome dele para falar aqui agora e dar a devida... Mas dos super fãs, né? Que são aquele grupo de pessoas que são muito fãs da marca, que é, por exemplo, o cara que viu
tudo no Spotify e que ele vai repassar a marca. Então, quanto mais é a sua base de superfãs, mais a sua marca vale. Ainda mais no conceito do conteúdo, que é difícil, igual você falou, difícil precificar. E é difícil avaliar enquanto empresa. Porque depende da marca pessoal de vocês. O FOMOcast depende da minha cara. Mas, de certa forma, tem certas coisas que desvinculam. Então, o ativo é base de, por exemplo, base de dados, base de e-mails, base de seguidores. Tudo isso tem um valor. Agora, os superfãs têm um valor ainda maior. Porque eles não só são parte da sua base de pessoas que assistem, mas eles são parte da base que dissemina. Então, eles são quase a sua área de marketing. Entendeu? Então, fica o insight de que, uma vez que vocês já têm, investir cada vez mais em nutrir essa galera, dar conteúdo, e eu acho que vocês estão no caminho. Brutal. Cara, eu acho que a forma de nutrir nossa é mesmo falando na hora com veracidade o nosso muito obrigado, porque é exatamente o que tu falou, tem malta que entra, tipo assim, dá boa noite no início, dá boa noite no final, assiste tudo, tu sente até que o cara veio muito mais, ele se envolve muito mais no conteúdo político, mas quando vem, sei lá, um soldador aqui, ele assiste porque ele curte, é o cara fiel mesmo. E é legal entender esse conceito. Eu acho que eu tinha ouvido o Bruno Perini falar sobre isso, na cena dos mil... Tu ter mil pra vender, né? É essa lógica, é essa lógica. É, né? Essa lógica, né? Você não precisa ter 20 mil, 50 mil. É muito interessante você ter, mas você ter os mil fiéis, né? Que é a lógica dos superfãs, é muito positivo, muito positivo. E Rodrigão, caminhando agora pra fase final... Pô, não acredito, pô. Cara, não, passou muito rápido. Eu falo 3 horas e meia, quanto tempo tem? Tá 10 para as 8 já. Caralho! Não, foi muito rápido. Foi dos mais rápidos. Pra mim também foi dos mais rápidos, bizarro. Maluco. Mas caminhando pra essa reta final, eu costumo sempre deixar uma provocação de pedir pra pessoa, deixar um insight, deixar uma frase, uma indicação de livro, qualquer coisa que seja que faça sentido pra aquela pessoa que tá onde você já esteve. E no seu caso, no seu enquadramento, até sou eu essa pessoa também, que é no início do podcast, ou com uma ideia de um podcast, ou que quer produzir conteúdo. O que você deixa aí depois de tanto conteúdo enriquecedor que você trouxe aqui sobre o podcast? Cara, eu sou... assim, quando tu conversar com o Marquinho, ele vai vir aqui com uma penca de livros top. E, pô, o cara é uma cultura ambulante, ele é uma biblioteca ambulante. Eu não sou muito dos livros. Eu recentemente, finalmente, li o Pai Rico, Pai Pobre. Boa, deve ter curtido. Adorei. Mudei aqui meu mindset com cena de finanças. Aqui em casa mudou tudo por conta do livro. Mas, cara, se tu quer ser alguém de referência nesse meio de podcast... Na minha concepção, eu sou um cara muito mais prático, é assistir podcast em exaustão, ver quais que estão dando certo, o que eles estão fazendo. Eu o tempo todo consumindo o podcast do Diogo Vilela, do Inteligência Limitada, do Podpah, que eu não gosto muito dos convidados, é muito mais uma cena mais jovem. Sim, né? mas pra entender mas eu tô como lá, eles... Pô, eu peguei uma cena do Podpah, que é eles com uma câmera, eles colocam uma câmera, eles têm esqueci tipo um slider aqui, e a câmera vai descendo e fazendo assim a tomada da galera em perfil. Então, assim, eu não gosto muito do conteúdo deles. Sim. Mas eu peguei ali o insight deles, eu vi como é que eles posicionam a câmera, por exemplo, no teto. É uma coisa que eu quero fazer aqui, no estúdio. Então, assim, em cada podcast, tu vai pegando ali uma coisa ou outra de convidado, de fala. Por exemplo, o Rogério Vilela, né? Rogério Vilela, do Inteligência Limitada. Ele tem um jeito de perguntar, ele tem um jeito de prestar atenção. O Igor, do Flow, tem outro jeito. O Monark já é um pouco mais maluco. Eu vejo muito eu e o Marquinho aqui, eu sendo mais o Igor e o Marquinho sendo mais o Monark. O Monark, quando tem que falar, ele fala. Ele então, não tá nem aí. O Marquinho tá pronto pra ser cancelado. Já falei isso pra ele, já. Sim. Mas assim, o legal é, às vezes a malta quer ver você participando. A gente tá montando esse público dos fiéis, dos 1000 ali e tal. Às vezes a malta... Teve um cara que comentou, Rodrigo, tu pra mim hoje é referência de conservadorismo em Portugal. Eu falei, meu amigo, sério? Eu não li o livro, eu não sei nem quem é. O que é o conservadorismo? Eu falo do que eu acredito, né? Família, base da sociedade, eu acredito em Deus, os valores cristãos, eu falo de Jesus. Mas, cara, não tem livro, não tem base pra mim. O livro pra mim é a Bíblia. Então, assim, não tem como... eu sei essa referência. Mas o cara tá vendo eu falando e tá acreditando na minha... Eu tô passando veracidade pra ele. Boa. Então, no final das contas, aqui, se for resumir tudo, é tu conseguir, de fato, passar veracidade, é tu conseguir se conectar com o convidado, é tu conseguir ouvir os feedbacks da malta,
nos comentários e tal, e se adaptar, não levar feedback como se fosse uma crítica Pessoal, pessoal. sim. É melhorar mesmo, porque é aquele que te critica no início, Que vários, te ajuda a crescer. que me ajuda a crescer e tá comigo até hoje, tá com a gente até hoje, entendeu? Então foi o cara que falou, pô, o áudio aí, ó, quando tu bate no microfone, ó, quando tu faz deu a várias câmera, dicas. ó, batendo aqui na mesa, não sei o quê. E eu, pô, no início, o Marquinhos então ficava mais que eu, pô, ó, vai dar um tempo, não sei o quê, aqui é difícil fazer isso e tal. Não, vamos melhorar. A gente melhorando, o cara tá até hoje com a gente. De vez em quando ainda dá uns feedbacks aqui, outro ali. E, cara, a gente precisa disso. Brutal. Então, consuma podcast pra caramba, consuma conteúdos pra caramba. E, cara, seja real aqui na mesa. Sente pra trocar ideia mesmo, que tu vai conseguir passar isso pro teu convidado. A conversa vai ficar boa. E quando chegar lá na casa das pessoas, a gente não tem nem noção do alcance disso. Que tem. É malta, às vezes, tira foto assistindo em casa com uma família. Brutal. E tu, caramba, se tu pensar nisso aqui agora, tu nem fala. Tu fica, pô, não. É isso, Vou falar palavrão, vou falar É coisa isso, errada isso, e tal. isso. Então, assim, é um potencial Brutal. absurdo, um alcance absurdo. E, pô, só dou força. Em breve, tem malta aí pedindo. Talvez no futuro em breve, eu faça alguma coisa relacionada a isso, de podcast, de dicas que eu tive, dificuldades que eu tive aqui em Portugal, que eu acho que aqui em Portugal não tem. E sempre para ajudar as pessoas, também me ajudar, claro, né? Monetizar de alguma forma Não, esse mas valor. com certeza vai ajudar muitas pessoas. E ajudar as pessoas também, que tem muita tem gente esse vindo desafio. falar com a gente. Eu até ajudo quando eu tenho tempo, né? Dou Boa. dicas e tal. Mas é isso. Brutal, cara, brutal. Rodrigão, sem palavras, com certeza foi enriquecedor, principalmente para quem tá, né, interessado no Sim. formato. E é isso, galera. Vocês entenderam a dica, né? Primeiro modele, vai ouvir, vai entender como é que é o funcionamento, depois implementa no seu contexto. E muito obrigado por ter estado até aqui com a gente. E como eu sempre digo, é só o começo.